Prévia da AFC West, meus amigos. Vamos falar um pouquinho de Chiefs, de Chargers, de Raiders, de Broncão da massa. Que tem torcedor que jura de pé junto que eu sou hater. Não sou hater. Inclusive, eles calaram minha boca várias vezes ano passado, que eu pensei que eles iam perder jogos e o Bo Nix conseguiu a virada. Aquele contra o Giants, meu amigo. Enfim, tô com uma camisa do Chiefs aqui, absolutamente nenhuma torcida. Eu sou Patriots. Você sabe que isso é verdade. Vamos falar sobre os 4 times da AFC West. Pra você que não sabe, já saiu prévia da AFC Leste e NFC Leste, tá? Então 8 times já foram. Vai aí no Golinho Sports, aproveita e já se inscreve, tá bom? E pra você que não sabe, a gente sempre faz no seguinte esquema. Fala como é que foi a temporada passada do time, como é que tá a comissão técnica pra esse ano, como é que foi a off-season, jogadores perdidos e jogadores trazidos, draft, como é que foi o draft desse time, mais ou menos o elenco previsto pra temporada e expectativa pra temporada que vem aí. A gente vai começar com Kansas City Chiefs, que esse é pesado, viu? Por isso, sejam muito bem-vindos ao Golinho Sports, meus amigos. Kansas City Chiefs. Ai, torcedor. Mas calma, eu acho que dá pra trazer uma mensagem de esperança, né? Foi uma temporada horrível em 2025, 6-11, terceiro lugar na divisão, a pior campanha da era Mahomes, a primeira vez fora dos playoffs com ele saudável. Aí não ficou mais saudável porque ele rompeu 2 ligamentos do joelho na semana 15, muito abaixo das expectativas. Um fracasso. Foi realmente uma temporada fracassada, tá? Mas um novo ano chega, tá? Andy Reid obviamente segue como técnico principal, só que o coordenador ofensivo muda. Mas não muda tanto, porque Eric Bieniemy volta ao cargo de coordenador ofensivo. Ele que já foi coordenador ofensivo antes e que era responsável por um grande ataque na época que o Mahomes começou. Ainda assim, o Andy Reid segue chamando as jogadas, tá? E o Steve Spagnuolo segue também. Pô, é um grande coordenador defensivo, mesmo com o ano ruim. Perdeu muita gente? Perdeu, cara. Perdeu gente relevante, o nosso querido Kansas City Chiefs. Trent McDuffie foi embora e o Jalen Watson também foi embora. Ambos foram pros Rams, inclusive, tá? Trocados, acumulou bastante escolha, mas perdeu os dois. Perdeu o safety, o Brian Cook, perdeu o Léo Chenal, né, o linebacker, perderam a Zaya Pacheco, running back pros Lions. Mas trouxeram gente interessante, viu, cara? Kenneth Walker. Então, os Chiefs pegam o MVP do Super Bowl 60, o running back, e assinam com ele 3 anos, 43 milhões. Como eu falei, ele foi MVP do Super Bowl 60 pelo Seahawks. Trouxeram Justin Fields também, é importante aí nessa retomada do Mahomes. Trouxeram o safety Alohi Gilman, 3 anos, 24 milhões. Além do Khyiris Tonga, jogador de defesa que tava lá no Patriots. Bom jogador, viu, torcedor? Bom jogador, versátil pra caramba. E mais gente, tá? Eu esqueço às vezes de falar, mas eu trago os mais relevantes aqui nessas listas, tá? No draft, tiveram 2 escolhas de primeira rodada. Você vai dar 2 escolhas de primeira rodada pro Chiefs, cara? Vai! Mansour Delaney na escolha número 6, por troca com Cleveland. Titular imediato. Jogadoraço. Vai ficar em Kansas City, ó, anos. E na 29, Peter Woods, defensive tackle. Principalmente pensando no Chris Jones, eu acho, né? Acho que é um ótimo reforço também. Com isso, lembrando, tem mais jogador no draft, esses são os mais relevantes. Com isso, o time dos Chiefs deve vir para a temporada 2026 assim. Mahomes, quarterback titular, vale muito a pena a gente ficar de olho em como ele volta de lesão. Mas, cara, 7 meses depois de machucar, ele já vai pro training camp. Então, na boa, o cara é um alienígena. Kenneth Walker, Rashee Rice. Eu coloquei o Rashee Rice aqui, mas ele tá tendo 1 milhão de problemas com a polícia. Então, né, como eles falam lá fora, pega com um grão de sal, vai devagar. Xavier Worthy e o Tyquan Thornton, né, que também é um bom jogador, jogava nada no Patriots, nos Chiefs jogou bem. Travis Kelce, já disse que volta pra mais um ano, e a linha ofensiva que vem com o Simmons, o Kingsley Suamataia, Creed Humphrey, talvez o melhor center da liga, Trey Smith e o Moore do outro lado, tá? A defesa, que eu acho que é uma parte bem importante, vem aí com George Karlaftis, Chris Jones, o Khyiris Tonga, eu já coloco ele como titular, mas o Peter Woods deve assumir muito em breve, o Dilotti, aí como pass rusher, McDonald, o Nick Bolton e o Drew Tranquil, que voltam também. Mansour Delaney e o Williams como cornerbacks principais, com o Kader Kohou de Nickelback, tá? Os safeties eu acho aí que são o Gilman e o Connor mesmo, tá? O Alohi Gilman. Que já chega assumindo. Lembrando que tem rotação, tá? Tem
Peter Woods, como eu falei pra vocês, tem o Félix Anudik Uzoma também, então a gente vai ter que aguardar pra ver o que o Spagnuolo faz. Ah, e uma coisa interessante também, no melhor estilo Bill Belichick, os Chiefs pegaram de volta LaJarus Sneed, cara. Ou seja, vende na alta, compra na baixa, vamos ver como é que ele vem, além de ter o Christian Fulton podendo rodar ali pela secundária. Kicker é o Harrison Butker, Panther é o Matt Araiza, como sempre é. A expectativa das casas de aposta é de 10, 11 vitórias, eu acho que é bem realista, só que tá inclinando pra menos que isso, tá? A questão é como que o Mahomes volta, né? Eu vou ser sincero pra vocês, eu acho que ele volta bem demais. A questão é o que o Chiefs vai fazer. Chiefs ousou bastante no começo da dinastia, e aí viu que mesmo sem ousar tava ganhando. Só que aí a derrota no Super Bowl foi um fracasso, e 2025 um fracasso ainda maior. Então, é muito uma incógnita. Mas você tem Andy Reid, você tem Patrick Mahomes, cara. Eu vou duvidar, minha aposta são 10 vitórias também, podendo ir mais alto que isso. E se for pros playoffs, é difícil apostar contra. Denver Broncos. A questão pra mim é que o Chiefs tem que passar pelo melhor time dessa divisão. Os Broncos são o melhor time dessa divisão, tendo feito uma temporada espetacular em 2025. Teve vitórias em que teve que correr atrás e tudo mais, uma vibe meio Argentina na Copa do Mundo. Ainda assim, jogou muito bem. 14 vitórias, ganhou a divisão, ganhou a conferência também. Aliás, ficou no topo da conferência, mas perdeu a final de conferência por 10-7, sem o Bo Nix, né? Porque o Bo Nix tinha machucado no jogo contra os Bills, o que foi uma água no chope enorme. Eu sou torcedor dos Patriots, eu digo, eu preferia ver o jogo com o Bo Nix e eu acho que os Broncos ganhariam aquela partida, sinceramente, tá? Sean Payton segue como técnico principal, o Davis Webb foi promovido a coordenador ofensivo e o Sean Payton não vai chamar mais as jogadas de ataque. Ele faz isso pela primeira vez em 18 anos, cara. Na defesa, o Vance Joseph segue como coordenador defensivo. Inclusive, essa mudança aí de chamada ofensiva pode dar uma atrasada no começo da temporada do Broncos, tá? Mas tudo bem. Off-season, cara, sendo muito sincero, os Broncos mexeram bem pouco, cara. De saída relevante, eu colocaria o Dre Greenlaw, que foi liberado, mas também é meio que isso. O maior foco é ter reassinado com a maioria dos seus free agents, 17 de 21. É muita coisa. Mas trouxeram um titular que pra mim faz toda a diferença, que é o Jalen Waddle. O wide receiver Jalen Waddle na troca com Miami, os Broncos mandaram uma escolha de primeira rodada, a escolha 94, uma escolha 130 e receberam Jalen Waddle, escolha 111, tá? Assinaram um contrato de 2 anos. Cara, pra mim isso ajuda muito o nosso querido Broncão. E no draft não teve escolhas nem de primeira nem de segunda rodada. Então eu nem vou destacar muito aqui. Se esses caras aparecerem, a gente vai falando ao longo da temporada. Mas eu costumo reforçar primeira e segunda rodada principalmente. Com isso, o elenco previsto dos Broncos é mais ou menos esse. Bo Nix, quarterback titular, esperamos que volte bem. J.K. Dobbins, o running back principal, com Cortland Sutton, Troy Franklin e Jalen Waddle. Cara, vai ser demais de ver. O tight end é o Troutman, né? O Adam Troutman, mas ele é mais bloqueador e o Ingram é mais o recebedor, vai usar os dois. E essa linha ofensiva que é brincadeira, Garrett Bowles, Powers, o Wattenberg, o Quinn Miners e o Mike McClinch. É só jogador absurdo. A defesa, a gente tem o Zach Allen, a gente tem o Malcolm Roach, a gente tem o Nick Bonito, Jonathan Cooper, todos excelentes jogadores. Cooper, aliás, estava com uns probleminhas judiciais, mas deve jogar. O Justin Sternad, e aí o grupo de secundária que também é muito forte. Patrick Surtain, um dos melhores da liga. Riley Moss, sendo que o Jaquan McMillan deve ser o nickelback, e a dupla de safeties fica com Talanoa Hufanga e Brandon Jones. Cara, é um time extremamente completo, ainda mais com o Will Lutz de kicker e o Jeremy Crawshaw de punter, né? E mesmo assim, as expectativas são meio baixas de vitória nas casas de aposta, colocando os Broncos com 9-10. Eu acho que é mais que isso, cara. Eu sei que o Bo Nix e como ele volta de lesão é uma questão. Eu sei que o time pode começar mais lento por causa do Davis Webb chamando o ataque, mas, cara, eu realmente acho que esse time tem potencial pra 12 vitórias, sabe? Não é o calendário mais fácil do mundo. Tem gente que fala que vai disputar com o Chargers. Pô, pra mim não tem essa não. Pra mim os Broncos são muito mais que isso, ainda mais tendo uma defesa de elite. Las Vegas Raiders. Bom, vieram de uma temporada muito ruim, de 3-14, né? O último lugar na divisão, foi a pior campanha desde 2006, tiveram a primeira escolha geral no draft, então foi muito abaixo de qualquer expectativa, por isso muda sua comissão técnica também, né? A experiência Pete Carroll foi um fracasso
como se imaginava. Pô, Tom Brady, você não é sócio aí da parada? Que loucura, cara. Veio Clint Kubiak, coordenador ofensivo do Seattle, que foi campeão do Super Bowl, para ser o novo técnico principal. É uma aposta, uma confiança aí de que ele pode se desenvolver, e com isso ele traz uma equipe menos conhecida. Andrew Janocko para ser o coordenador ofensivo e o Rob Leonard para ser o coordenador defensivo. Aí quem sai? Bom, vamos ser muito sinceros, de relevante aí saiu o Geno Smith, né? Foi pros Jets e isso é um upgrade na verdade, mas manteve muita gente boa, na real. Quem ia sair de mais importante, que era o Max Crosby, acabou não dando certo, né? Já fizemos vários vídeos sobre isso. Mas chega bastante gente. Geralmente esses times que estão piores conseguem trazer muita gente, né? Então veio o Kirk Cousins, que é basicamente o Fernando Mendoza, de aparência, de estilo de jogo, de tudo. Eu não tô falando que o Fernando Mendoza não pode ser melhor, mas eles são muito parecidos. Inclusive o Kirk Cousins talvez comece titular, já vou falar mais sobre isso, né? Ele vem aí pra ser o veterano bridge, né? Pra ser a ponte pro futuro. Tyler Linderbaum, o center, que era dos Ravens, excelente também. Kwity Paye chegando, Quay Walker chegando, Nakobe Dean chegando, Taron Johnson, Jalen Naylor. Cara, é muita gente, cara. É muita gente, é uma loucura, uma loucura. No draft tiveram uma escolha que foi a primeira escolha geral e pegaram seu quarterback pro futuro, Fernando Mendoza. Será que ele vai ser QB1 desde a semana 1? Eu não tenho certeza. Talvez os Raiders assumam que esse é um ano de transição e o Kirk Cousins seja o titular. Mas pela narrativa e tudo mais, vamos colocar o Fernando Mendoza como titular desde a semana 1. Ele que foi Heisman, ele que teve uma campanha perfeita em Indiana e chega gigantesco. E aí na segunda rodada, o Traden Stokes, o safety, para ser rotação, né? Com isso, o ataque deve ser mais ou menos assim. E isso é difícil de falar, porque é um time muito ruim, entre aspas. Não é entre aspas, era muito ruim mesmo. Então a gente não sabe como é que vai ser ainda. Mas eu coloco aí o Fernando Mendoza com o Ashton Diante, que eu acho que pode ser um pilar enorme desse time. Os wide receivers é um problema, Trey Tucker, aí a gente tem o Jack Beck, a gente tem o... Como é que é? O Dante Thornton Jr., né, que foi draftado ano passado, e o Jalen Naylor também. O Brock Bowers, que é um fantástico tight end, inclusive fez transplante capilar. O que importa isso? Muita coisa. A linha ofensiva precisava de ajuda, e agora ela tem o Colton Miller de um lado, o DJ Glaze do outro e o Jackson Powers Johnson como já era, né? Mas com a chegada do Tyler Linderbaum e do Spencer Burford, que veio lá de São Francisco para ser o titular também. A defesa, a gente tem o Booker, né? O Thomas Booker quarto, Adam Butler, lendário, o Jonah Laulu deve ser aí o titular. E aí os que chegaram agora, claro, né? O Kwity Paye, Quay Walker, Nakobe Dean e ainda tem o Max Crosby. Então, cara, essa defesa melhora bastante. Além disso, Eric Stokes de um lado, Darian Porter do outro, os cornerbacks, né? Só que tem também o Jeremy Chin, Taron Johnson, que também chega agora, e o Isaiah Pola-Mao, deve ser aí o safety também. Matt Gay é o kicker, AJ Cole é o excelente punter. Cara, a expectativa tá bem baixa pros Raiders, mas eu consigo ver um trabalho sendo feito, sabe? Eu consigo ver algo começando aí, uma profundidade legal, muitos jogadores draftados. Ainda assim, eu vou com o que a galera tem apostado, que são 5, 6 vitórias, tá? Ainda mais se o Mendoza for o quarterback titular de cara. Tem uma curva, né? Tem uma curva aí que eu acho que varia. Então, eu aposto em 5, 6 vitórias. Mas o que eu quero ver? Ashton Diante ganhando protagonismo. Fernando Mendoza mostrando potencial. Brock Bowers voltando a ser grande. E essa defesa não sendo um saco de pancada nessa divisão. Por fim, os Chargers, tá? 11-6 na temporada passada, mais uma boa temporada, né? Segundo lugar na AFC Oeste, apesar de não ganhar a divisão há 16 anos. Ficou como seed número 7, foi pro Wild Card e caiu pros Patriots. Mais uma atuação horrível de Justin Herbert em playoffs, que tá com esse estigma. Sinto muito. Ele em playoffs, ele simplesmente cai, tá? Foi um field goal, 200 jardas, 1 de 10 em terceira descida na derrota contra os Patriots. Herbert foi 0-3 na carreira em playoffs, eu nem preciso falar disso, né? Apesar de ter sido uma boa temporada, um fracasso em playoffs. Jim Harbaugh segue como técnico principal, o Greg Roman sai como coordenador ofensivo, depois do desastres em playoffs 2 anos seguidos, e agora vem Mike McDaniel. Isso é legal. Mike McDaniel foi bem como técnico nos primeiros anos lá em Miami, depois caiu de produção, mas como coordenador ofensivo, cara, ele pode ser muito criativo e elevar o Justin Herbert, e isso aumenta a minha expectativa. Coordenador defensivo sai, que era o excelente Jesse Minter, virou técnico dos Ravens, e entra Chris O'Leary, que era técnico de safeties do Harbaugh, tá? Então mantém a filosofia.
Sai bastante titular. Saiu o Odafe-Oweh, que eu falei pra vocês no vídeo passado. Sai o Zion Johnson, de linha ofensiva, e o Bradley Bozeman, que aposentou. Essa linha ofensiva foi um fracasso. Sai o Najee Harris, sai o Tyler Conklin, sai o Benjamin St-Juste. Entra, pra melhorar essa linha ofensiva, Tyler Biadasz, que era dos Commanders, Cole Strange, que já foi Patriots, na defesa Dalvin Tomlinson, aí o David Njoku no ataque, além do Charlie Kolar, tentando melhorar esses tight ends, o Kayode Awosika, que era dos Lions pra ser jogador de linha ofensiva, Keaton Mitchell, running back, Alec Ingold, fullback, além de renovar com bons jogadores. Ainda tá na dúvida se o Keenan Allen vai voltar, tá? Ainda não se... a porta não fechou, mas ele tá ficando velho, vamos ver. No momento da gravação desse vídeo, nada. Na primeira rodada do draft, eles pegaram o pass rusher Akeem Mesidor, de Miami. Gosto dele, talvez ele não seja titular no dia 1, mas ele deve ser titular eventualmente, tá? Com isso, o elenco previsto dos Chargers é Justin Herbert, o Marion Hampton, voltando de lesão, vamos ver como é que ele vem, o Alec Ingold sendo o fullback, os wide receivers, que eu tenho pouquíssimo pra falar mal, né, que é o Led McConkey, o Quentin Johnston e o Trey Harris para ser os principais. Lembrando que esse terceiro wide receiver aí disputa Lambert Smith, trouxeram o Brennan Thompson no draft e tal. O tight end é o Gadsden, né, o Oronde Gadsden, mas também trouxeram o David Njoku e o Charlie Kolar, como eu falei para vocês. A linha ofensiva. A linha ofensiva não é ruim, mas ela teve muito problema de lesão no ano passado. Então isso foi um problemaço. Mas as melhores peças, que é o Joe Alt e o Rashawn Slater, continuam no time. O Trevor Penning não deve ser mais titular, então deve ser o Tyler Biadasz e o Cole Strange, center e guard do lado direito, e o calouro Jake Slaughter, que foi pego na segunda rodada, já deve ser titular, mas vai ter disputa principalmente com o que eu falei pra vocês agora, né, que é o Kayode Awosika, que veio lá do Detroit Lions. Na defesa é boa também, cara. Não é uma defesa ruim, não. O Justin Eboigbe deve ser o titular, mas também tem o Jamari Caldwell, o Dalvin Tomlinson, né, que já chega como titular, e o resto já tava no time. Tem a Air Tart, que é um bom jogador também. O Khalil Mack, claro, Denzel Perryman, que disputa aí com o Junior Colson, né, que é um bom jogador também. Tuli Tuipulotu, o Dayan Henley, camisa 0, também é um jogador que eu gosto bastante. Na secundária, a gente tem o Tarhib Steele, bom jogador, também gosto dele. O outro corner deve ser o Cam Hart, mas também tem o Dante Jackson na disputa aí. Os safeties devem ser o Tony Jefferson e o Elijah Molden. Lembrando que também tem o Derwin James, óbvio, que é um dos líderes dessa defesa, mas ele atua nickelback e tal. Aliás, a camisa dele é autografada aqui. Derwin James, ele rotaciona aí, mas ele é um dos grandes líderes dessa defesa. O kicker é o Cameron Dicker, o punter é o J.K. Scott. Cara, a expectativa para os Chargers é alta de temporada. A questão não é essa, né? É os playoffs. Então, abriu em 10,5 e deu uma esfriada para 9,5 de vitórias, mas a galera acha que vai ser mais que isso, 10, 11 vitórias. Justin Herbert e Mike McDaniel me anima muito, tá? Rashawn Slater e Joe Alt voltando é um piso muito alto para a proteção dele, tem que se manter saudável. Uma nova linha interna ali de proteção para ele também é boa. A defesa perder Jesse Minter é gigante, além do Odafe-Oweh. Então a defesa pode ter uma regressão considerável. Eu vou apostar em 9, 10 vitórias para os Chargers aqui, mas o negócio é chegar nos playoffs e vencer esse fantasma. Meus amigos, é isso. Esses vídeos dão muito trabalho, então agradeço muito se você puder deixar o gostei, se inscrever e virar membro do Goelin Sports. A gente se vê na próxima prévia. Um grande abraço. Fui.